Bom, gente, hoje a gente volta a falar um pouco mais sobre o novo filme do Batman. Eu já fiz um vídeo sobre os filmes anteriores e outro abrangendo o novo filme do Batman em relação à trilogia Batman de Christopher Nolan. E hoje a gente vai analisar esse novo filme de outro ponto de vista. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala, gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu posto vídeos semanais sobre filmes e séries, então se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo. E se você já é inscrito, meu muito obrigado pela sua presença por aqui. Esse canal só existe por conta da sua participação. Dito isso, bora para o conteúdo do vídeo de hoje, hein? Uma grande dúvida que paira sobre o novo filme é: será que Robert Pattinson será capaz de uma grande performance com o Batman? Eu, sinceramente, tenho um grande receio, porque toda vez que eu olho para ele, eu logo me lembro da sequência de filmes de romance, O Crepúsculo. E para dar alguma chance para esse filme, eu vou simplesmente suspender as comparações com a trilogia de Nolan. Eu vou dar um crédito para esse filme e vou analisar o filme em si, sem considerar a trilogia, como eu já fiz no vídeo anterior. E seguindo essa linha, se a gente analisar bem, dá para ver que Pattinson tem trabalhado arduamente para desconstruir a imagem de jovem vampiro. Inclusive, recentemente ele participou do último filme de Christopher Nolan chamado Tenet, que é um vídeo que eu vou abordar futuramente aqui no canal. Nos trailers de Batman que a gente teve até agora, Pattinson assumiu um perfil mais sombrio, dando a entender que a gente vai ter um Batman parecido com aquele desempenhado por Christian Bale. Em várias cenas dos trailers, a gente vê um Batman sombrio, agressivo e capaz de intimidar e gerar medo nos inimigos. Tem uma cena em que ele bate num palhaço de maneira muito agressiva. A cena logo corta para os demais membros da gangue que assistem o massacre de forma passiva e com olhar de medo. Mesmo depois que o oponente está no chão, o Batman de Pattinson persiste na agressividade e termina dizendo: eu sou a vingança. Outra cena em que a gente vê esse mesmo temor acontece quando o Pinguim está fugindo do Batman e vê o Batmóvel rompendo a barreira de fogo. O olhar do Pinguim é de incredulidade e de terror. E também temos a cena em que ele é alvejado, o Batman é alvejado por várias metralhadoras, mas continua andando em direção aos oponentes como se nada tivesse acontecendo. A direção desse novo filme do Batman está a cargo de Matt Reeves, que também foi diretor de Planeta dos Macacos. The Batman pode ser um dos grandes filmes de 2022, não apenas pelo peso que carrega esse personagem icônico, mas também pela qualidade que foi apresentada até agora nos trailers. Embora eu pessoalmente tenha um grande receio diante do que eu falei no meu vídeo anterior, eu devo admitir que os trailers do novo filme do Batman estão apresentando bom material. Uma ênfase muito pertinente a se fazer é sobre a fotografia das cenas. Pelo que foi mostrado até agora, está simplesmente incrível. O ângulo e os cortes num filme, quando feitos de maneira correta, transformam o filme numa obra de arte. E esse filme tem tudo para dar certo nesse sentido. As cenas de luta são mostradas sem muitos cortes, o que torna elas melhores de acompanhar. Dá para acompanhar os golpes e a habilidade de luta dos personagens. As cenas de luta, inclusive, me lembram muito os jogos do Batman, principalmente Batman Arkham City. Mas devo aqui fazer uma ressalva. Embora a coreografia esteja muito boa, eu vou continuar mantendo suspensa a comparação com o Batman de Christian Bale. Sinceramente, eu não espero que esse novo Batman seja tão bom quanto, e eu não quero ser injusto criando uma expectativa tão alta. Os trailers de The Batman prometem um excelente filme pelo que a gente viu até aqui. Nele a gente vê aquela técnica de sincronizar a trilha sonora com as cenas de ação, que também foi comentado no vídeo porque Matrix é tão bom, e se eles mantiverem isso no filme vai ser incrível. Mas um detalhe técnico que vale muito destacar é o figurino e maquiagem. O Pinguim do Colin Farrell tá simplesmente incrível, gente. Você simplesmente não consegue dizer que aquele ali por trás daquela maquiagem é de fato Colin Farrell. O visual dele, seguindo o próprio Matt Reeves, foi inspirado pelo personagem Fredo de O Poderoso Chefão, dando um ar de mafioso pro inimigo do Batman. E pelas poucas falas que ele teve durante os trailers, já dá para esperar um Pinguim com uma atuação muito boa e com uma certa irreverência. Já o outro vilão do filme, e que possivelmente vai ser o principal, dadas as cenas que a gente viu nos trailers até agora, é o Charada. E ele tá com um visual incrível também, lembrando muito aqueles filmes de terror slashers como Sexta-feira 13 e Massacre da Serra Elétrica. Outros aspectos técnicos visuais que valem a pena destacar aqui são o uniforme do Batman, que é a prova de balas e tá bastante imponente, um uniforme negro, forte como uma armadura, um exoesqueleto que garanta ao novo Batman o poder de intimidar os adversários. Afinal, quem não tem medo de alguém que, mesmo sendo alvejado a queima-roupa por metralhadoras, continua andando em direção aos agressores? Gotham, principalmente naquela cena noturna, onde mostra telonas como se fosse a Times Square, adotou um tom sombrio e realista, bem diferente daquele fiasco que foi apresentado nos filmes do Batman
Batman, estrelados por Val Kilmer e George Clooney. Em The Batman também, ao menos aparentemente, eles conseguiram criar uma Gotham moderna, tecnológica, sombria e muito bonita. E é claro, o Batmóvel, que foi inspirado numa obra de terror de Stephen King chamada Christine, o carro assassino. Nos trailers vemos um carro estilo muscle car, obviamente blindado como todo bom Batmóvel e com uma boa turbina atrás. Quanto ao enredo do filme, é o que tudo indica até o momento, a história vai girar em torno do passado dos pais de Bruce Wayne, principalmente o pai Thomas Wayne. Como eu já disse, o Charada parece ter um protagonismo entre os vilões do filme e que, pelo que pareceu, ele não é aquele clássico vilão que é um mafioso querendo se dar bem, ou um agente do caos que só quer ver o circo pegar fogo. Parece que a motivação dos atos dele não partem apenas do egoísmo, mas de uma visão de alguém que acha que está fazendo a coisa certa. E isso particularmente enriquece demais a história. Um vilão com uma justificativa psicológica para os seus atos que deixam a história mais rica. Para quem assiste, é um exercício de empatia, não só para os mocinhos, mas também para os vilões, e buscar entender o passado e a história do vilão, não para justificar os seus atos, mas para entender o motivo de serem como são, pode ser um ponto diferencial nessa história. Vídeo que a gente fez isso mais ou menos no filme do Coringa, né? Onde muita gente acabou ficando do lado do Coringa ao entender ali o seu mote psicológico. E agora parece que a gente vai ter um pouco disso nesse filme do Batman. Um exemplo mesmo é o dos caras da trilogia de Nolan, que a gente vê durante o filme, ele está se perdendo nos seus objetivos e a gente entende a motivação por trás dos atos dele. No trailer de The Batman, a gente vê que o Charada está mandando várias mensagens para o Batman, mas ele faz isso no seu modo enigmático de ser. Inclusive, ele é preso e interrogado pelo Batman, exatamente como aconteceu com o Coringa em Cavaleiro das Trevas. E por mais que eu queira evitar a comparação, gente, olha isso, hein? Alguns pontos desse filme parecem um pouco copiados da trilogia de Nolan. Esse mesmo é um deles. O próprio modo em que se mostra como ele foi preso, com calma, sem pressa alguma ou intenção de fugir. Fica quase claro que ele, assim como o Coringa lá em Cavaleiro das Trevas, se deixou ser capturado porque era parte do seu plano. O próprio caráter sombrio da cidade, o personagem do Batman, da maneira como interage com os criminosos, de como incita medo neles, a própria prisão do principal vilão do filme, tudo muito similar à trilogia de Nolan. Então, por mais que eu não queira comparar, por mais que o próprio filme tenha dito que esse filme não tem ligação direta com nenhum dos outros, aspectos como esse criam um certo ar de repetição que deu certo na trilogia de Nolan. Mas as referências a Batman, Cavaleiro das Trevas, não param por aqui. A gente tem uma cena onde a gente vê um vídeo que aparece na TV, gravado de forma caseira, com a câmera muito próxima ao rosto, assim como o Coringa fez em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Em uma cena durante a investigação do Batman, aparece a frase, o pecado dos meus pais. E isso nos leva a crer que Thomas Wayne, apesar da filantropia citada pela jornalista durante um dos trailers, esteve envolvido em coisas nefastas e que possivelmente afetaram negativamente o Charada, que pode estar atrás de vingança. Olha só que interessante isso, hein? Inclusive dá até para teorizar que a morte de Thomas Wayne pode ser algo que esteja relacionado a isso e não só a um assalto, mas a uma queima de arquivos ou até uma vingança por alguém prejudicado. O lamentável disso é ver a mesma história de sempre do Batman sendo contada mais uma vez. E aqui eu vou desabafar apenas uma única coisa, hein? Imagina você vendo o Peter Parker sendo picado pela aranha radioativa umas 5 vezes com atores diferentes. É mais ou menos isso que a DC faz quando fica revivendo a mesma história dos pais do Bruce. Tomara que seja algo mais criativo dessa vez e não apenas mais do mesmo. Nesse novo filme pode ser que essa trama possa indicar um possível aparecimento da Corte das Corujas, que é uma organização secreta formada pelas pessoas mais ricas e influentes de Gotham ao estilo Illuminati. Essa organização controla a cidade no famoso estilo por baixo dos panos. E é bem possível que Thomas Wayne estivesse envolvido até o pescoço nisso tudo. A Corte das Corujas é tratada como uma lenda em Gotham, algo quase místico. Eles são caracterizados pelas suas máscaras de coruja. Uma outra possibilidade a se considerar nesse filme é a possível ligação com o Coringa de 2019, que se passa quando Bruce Wayne era apenas uma criança. Durante o trailer, a gente vê uma gangue lutando contra o Batman, que tem maquiagens que lembram muito a do Coringa, e uma teoria é que eles possam ser seguidores do Coringa, que, como vimos no filme de 2019, foi tratado por alguns como um herói e pode ser citado nesse filme. Também poderemos ver um novo Coringa, talvez uma rápida menção, abrindo portas para uma continuação ou até um sucessor do Coringa de Joaquin Phoenix. Poderia também ser alguém que assumiu a identidade do Coringa e continuou o trabalho insano dele. Vai saber, vamos ter que esperar o filme para poder descobrir. Já o papel do Pinguim na história permanece um mistério. Será que ele e o Charada vão ser parceiros? Não sei, hein? Diz aí o que você acha. Ou será que os dois vão ter um arco separado ou até mesmo algum tipo de rivalidade? Até que seria bem interessante vendo o Batman se metendo no meio de uma briguinha entre criminosos, né? Mas isso também poderia deixar a trama um pouco chata e cheia demais de encrenca. O que a gente tem de certo aí é que a gente vai ter dois vilões que são Pinguim e Charada e a possibilidade de um terceiro que seria Carmine Falcone. A Mulher Gato também foi confirmada no filme, mas pelas cenas dos trailers, ela parece que vai ter uma atuação mais próxima da atuação da Mulher Gato, vivida por Michelle
Michelle Pfeiffer em Batman Retorno, lançado lá em 92 e estrelado por Michael Keaton, para um filme que nega ligações com os anteriores do Batman, esse novo filme parece ter referências demais dos filmes anteriores. Outro vilão cogitado para esse filme do Batman seria o Duas Caras, que seria interpretado por Matthew McConaughey, mas sua atuação não foi confirmada e a gente não viu ele ainda nos trailers. Pessoalmente, eu acho que colocar vilões demais de uma vez só em um filme que faz tanta referência aos filmes anteriores, embora sua pretensão seja não ter ligação com eles, pode empobrecer a história. A gente corre o risco de ter uma história inflada demais, rápida demais, sem aprofundamento e com excesso de acontecimento. É melhor ter paciência e dar tempo e, quem sabe, mais filmes para todos esses vilões terem arcos dignos de cada um. E, sinceramente, eu acredito que esse filme trará um arco digno do Charada do que atribular tudo e jogar tudo de uma vez desse jeito. Também o Pinguim, tanto no visual quanto na atuação, pareceu incrível à primeira vista. E sobre o Charada, a gente tem um grande mistério. A gente não viu o rosto dele aparecendo muito nos trailers. A gente sabe que o papel será interpretado por Paul Dano, mas como a gente não viu cenas onde ele é mostrado claramente, pode ser que, assim como o Pinguim, ele tenha um rosto ou uma maquiagem que vai ser marcante, o que também poderá ser algo que vai nos mostrar um pouco do passado desse personagem. Agora é esperar o filme e ver o que vai ser desse novo Batman. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo, me ajuda a fazer esse canal crescer cada vez mais. Aproveita para me contar nos comentários o que você achou dessa análise, alguma das coisas do que eu disse aqui fez sentido para você? Comenta aí embaixo. E não esquece de curtir o vídeo e também de se inscrever e ativar as notificações. E se você achar que vale a pena, por que não compartilha esse vídeo? E já aproveita também para me seguir no Instagram e no Twitter. Valeu demais pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.